Por que o sódio apresenta raio atômico menor do que o potássio, sendo que eles participam da mesma família da tabela periódica? Por que o flúor é o elemento entre os 118 da tabela periódica que apresenta uma maior eletronegatividade? Onde eu posso encontrar os elementos de maiores densidades na tabela periódica? Ou os que apresentam maior eletropositividade? Será que tem alguma relação com o tamanho desse raio atômico? Essas e outras perguntas após a vinheta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, esse falando sobre tabela periódica, para ser mais específicos, propriedades periódicas e aperiódicas da tabela. Se você tiver interesse em saber um pouco sobre a evolução da tabela periódica, quem foi Dobereiner, quem foi Lavoisier, quem foi Charcot-Toit, em todo esse processo histórico de modelagem de uma tabela periódica, assista esse vídeo que está aparecendo agora aí no card na sua tela. Agora, se a sua curiosidade é sobre classificação dos elementos químicos, metais, ametais, o que é um elemento representativo de transição, como que a distribuição eletrônica afeta no posicionamento dos elementos químicos, você pode estar conferindo esse vídeo que está aparecendo agora no card aí na sua tela. Porque esse vídeo ele vai falar especificamente sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho da tela para ficar melhor a explicação. Então, quando a gente fala de propriedades periódicas, ela está relacionada diretamente com a organização dos elementos na tabela. Como você vê na imagem, esses elementos eles não estão aí de qualquer forma. Se o cloro está acima do bromo na tabela periódica e abaixo do flúor, é porque ele tem algumas características que fazem com que ele realmente esteja posicionado nesse local. Daí a importância da organização dos elementos, porque essa organização acaba representando um pouco sobre as propriedades periódicas dos elementos. Quando a gente fala em propriedades periódicas, é necessário que a gente destaque aí que existe uma diferença entre propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Propriedades periódicas são aquelas que realmente variam, ou elas crescem ou diminuem, de acordo com o sentido desse elemento na posição da tabela periódica. É como qualquer outra situação periódica no nosso dia a dia, uma semana, um mês, um dia, que realmente tem lá aquele período, tem lá aquela ordem crescente ou decrescente, dependendo aí da propriedade que a gente vai estudar. A periódica, como o próprio nome já fala, ela não segue aí uma sequência lógica, ok? A gente vai conhecer algumas dessas propriedades. Entre as propriedades periódicas, a gente pode estar destacando as propriedades químicas e físicas, como você vê aqui na imagem. A gente tem aí o raio atômico, a gente tem a energia de ionização, a gente tem a eletronegatividade, eletropositividade, a eletroafinidade, porque tem uma diferença aí em relação à eletronegatividade, a gente vai ver. Tem as propriedades físicas, como é o caso do ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e volume atômico, ok? Falando primeiramente aí do raio atômico, o que a gente pode dizer disso, né? O raio atômico, como o próprio nome já fala, é a propriedade que define aí o tamanho do meu raio atômico. Como é que ele é medido? Ele é medido do núcleo até a última camada desse átomo. Quando se fala em raio atômico, você vê aí nessa imagem que ele cresce de cima para baixo. O que explica isso? Por que eu vou encontrar os elementos de maiores raio atômico na parte inferior da tabela periódica? Se você analisar essa imagem, o que a gente percebe? A posição do sódio logo acima aí do potássio. Quando a gente analisa o sódio com seu número atômico 11 e considerando esse átomo neutro, a gente vai ver que ele apresenta 3 camadas. O potássio abaixo dele vai apresentar 19 elétrons distribuídos aí em 4 camadas.
O fato do potássio apresentar 4 camadas faz com que ele tenha um raio atômico maior do que o sódio. Então, quanto mais camadas, maior será esse raio atômico. Isso quando a gente compara numa mesma família, no mesmo grupo. Então, primeira linha, primeiro período indica uma camada, segunda 2 camadas, 3, 4, 5, 6, 7 consecutivamente, ok? Outra coisa que a gente pode observar é que o raio atômico cresce da direita para a esquerda. E o que pode explicar isso? Você vê também aí nessa imagem, a gente tem o potássio e tem o criptônio. Os dois pertencentes aí ao 4º período. Esses elementos apresentam, como vocês veem aí na imagem, 4 camadas. Então, por que o potássio vai ter um raio atômico maior do que o criptônio? Simples. No caso do potássio, ele apresenta 19 prótons no núcleo, que são as partes positivas do átomo. Existem 19 elétrons, que são as partes negativas do átomo. E essas partes positivas e negativas apresentam uma certa contração, uma certa atração eletrostática, claro. No caso do criptônio, o que vai mudar? É que essa atração vai ser maior. Eu não estou falando mais de 19, eu estou falando de 36. Então o que a gente pode concluir? Quanto mais o elemento ande nesse período, quanto mais à direita desse período se encontra, maior vai ser essa contração. Não vai ser aquela diferença enorme, mas vai apresentar sim, quanto mais à direita, menor vai ser esse raio atômico, exatamente porque a atração entre a parte positiva e negativa acaba sendo maior. Resumindo, a gente encontra aí na tabela periódica os elementos de maiores raios atômicos situados na parte inferior e à esquerda da tabela, onde a gente encontra os metais. Partindo aqui para outra definição sobre raio atômico, agora dos íons, e aí é interessante que a gente veja qual é a diferença entre um átomo neutro e um íon. Um átomo neutro é aquele que tem a quantidade de prótons, cargas positivas, igual à quantidade de elétrons, que é a carga negativa do átomo. Porém, a gente sabe que, com exceção dos gases nobres, esses elementos têm uma tendência natural a perder ou receber elétron. Quando perde, se transforma em cátion, e quando ganha elétron, se transforma em ânion. Então, se a gente comparar um átomo neutro com o seu íon, ou cátion, ou ânion, qual será o tamanho desse átomo em relação ao seu íon? Se a gente observar essa imagem, a gente percebe que o cátion sempre vai ter um tamanho menor do que o seu átomo. E isso faz sentido quando a gente vê o seguinte: o sódio, quando ele está no estado neutro, ele apresenta um único elétron na última camada, que é a terceira camada do átomo. Ele apresenta aí 3 camadas. Só que quando ele perde esse elétron dessa camada para se transformar em um cátion, o átomo que tinha 3 camadas passa a apresentar 2. Ou seja, vai diminuir o seu raio atômico. No caso do ânion, quando esse átomo recebe elétron, ele vai fazer com que exista aí uma repulsão entre os elétrons nessa camada, um certo afastamento, e isso vai colaborar para que o raio do ânion seja sempre maior do que o raio do átomo de origem. Partindo aí para a nossa segunda propriedade periódica, agora a gente fala de energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Se a gente observar nessa imagem, o frâncio ele tem um único elétron aqui na sua última camada e o sódio também tem um elétron aqui na sua última camada, até mesmo porque eles fazem parte aí do mesmo grupo, dos metais alcalinos. Mas aí eu pergunto, se a gente sabe que esse elétron da última camada ele está sendo atraído pela parte positiva do núcleo, qual elétron seria mais facilmente arrancado nessas duas situações? Seria o sódio, onde o elétron já estaria na terceira camada, ou seria o frâncio, que o elétron está lá na sétima camada, bem mais distante do núcleo? Eu acredito que enquanto a isso você não tenha dúvida. Quanto mais distante do núcleo esse elétron se encontrar, mais fácil vai ser dele ser arrancado.
Ou seja, menor energia eu vou precisar para arrancar esse elétron desse átomo. Conclusão, onde que a gente vai encontrar os elementos de maiores energias de ionização? No sentido oposto ao raio atômico, porque quanto maior for o raio atômico, mais fácil vai ser arrancar esse elétron. Se a gente observar, o hidrogênio, por exemplo, só tem uma camada. O elétron vai estar bem próximo ali do núcleo. Então, para arrancar, eu vou precisar de uma energia muito maior do que, no caso, o frâncio, o sódio, o potássio, qualquer outro grupo, qualquer outro elemento desse grupo. Se eu coloco, comparando os metais com os ametais, a gente sabe que em um mesmo período os ametais acabam apresentando um núcleo menor, o que dificulta mais ainda tirar esse elétron desse átomo. Então, energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, ela cresce aí de baixo para cima e da esquerda para a direita. São os elementos na direita, na parte superior da tabela, os elementos que dependem aí de uma energia maior para a retirada de um elétron do seu conteúdo. Destaco aí os gases nobres, que já estão completos, já estão estáveis de acordo com a teoria do octeto, né? Bem mais difícil arrancar um elétron desse átomo. Terceira propriedade, eletronegatividade. Ela acaba crescendo também no mesmo sentido, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Mas vale destacar o seguinte, o que é eletronegatividade? É a capacidade que esse elemento tem de receber um elétron. Claro que nessa situação a gente vai ter que desconsiderar o grupo dos gases nobres, porque os mesmos não precisam receber elétron, como eu falei há pouco, eles já se encontram estáveis de acordo com a teoria do octeto, não tem necessidade de perder nem receber elétron. Mesma coisa aí em eletroafinidade, também a gente tem que desconsiderar o grupo dos gases nobres. Isso por quê? Porque eles, mais uma vez, não têm essa tendência de receber elétron, porque já apresentam a sua última camada completa. Eletropositividade é uma propriedade, como o próprio nome já mostra, contrário à eletronegatividade. Se a gente encontra os elementos mais eletronegativos situados na direita e parte superior da tabela periódica, o que a gente pode esperar dos elementos mais eletropositivos? Aqueles que se encontram no lado oposto. A gente pode estar falando que os elementos que apresentam os maiores raios atômicos são aqueles que têm uma maior facilidade de perder elétron, e o fato de ter uma maior facilidade de perder elétron, eles acabam apresentando essa característica de eletropositividade. Falando agora de ponto de fusão e ebulição, o que seria ponto de fusão e ebulição? O ponto de fusão é aquela temperatura onde aquela substância passa do estado sólido para o líquido. Já a ebulição é aquela temperatura onde a substância passa do estado líquido para o gasoso. E onde a gente vai encontrar na tabela periódica os elementos que apresentam maiores pontos de fusão e ebulição? Exatamente os metais. A gente sabe que os metais apresentam elevados pontos de fusão. Se a gente for analisar, no caso do ferro, por exemplo, para a gente chegar a derreter o ferro, a gente vai precisar de temperaturas bem superiores. E assim vai ser com todos os metais aí de transição dessa tabela periódica. Só um cuidado aí nos elementos representativos, porque se a gente observar nessa imagem, a gente tem os metais, tanto do grupo 1 e grupo 2, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles crescem o ponto de fusão e ebulição quanto mais na parte superior tiver. E se a gente observar no lado dos ametais, também representativos, a gente observa que a ordem ela é invertida. E esse destaque preto nessa imagem é exatamente o carbono, não qualquer forma do carbono. Eu estou falando de quem? Estou falando do carbono diamante, que apresenta aí elevados pontos de fusão e ebulição. Falando de densidade, o que é densidade? É aquela relação de massa por volume. Onde é que eu vou ter, na tabela periódica, uma maior concentração de massa em um volume pequeno daquele material? Acredito que você tenha acertado. São exatamente os metais. Se a gente parar para observar essa imagem,
a gente vai perceber que os elementos metálicos são exatamente aqueles que apresentam aí maiores densidades, dentre eles o ósmio, que acaba sendo o elemento mais denso na tabela. Falando de volume atômico, esse volume atômico, às vezes as pessoas acabam interpretando o volume atômico como se fosse o raio atômico. Volume é como se fosse aquele espaço ocupado por uma determinada matéria, e raio atômico também dá aquela impressão de volume. Porém, quando se fala em raio atômico, eu estou medindo a distância do núcleo para a sua última camada eletrosférica. Já no caso do volume atômico, eu estou falando o volume ocupado por 1 mol daquele elemento, e há uma diferença. Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente pode concluir que os maiores volumes atômicos se encontram nas extremidades, na parte inferior da tabela. Falando agora das propriedades aperiódicas, que são aquelas que não apresentam uma determinada sequência, como a gente viu nessas imagens anteriores, a gente destaca aí o calor específico, que é exatamente a energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância em questão. A gente fala do índice de refração, dureza e massa atômica. Inclusive, teve uma época que a tabela periódica ela era organizada em ordem crescente de massa atômica. Gerava uma certa bagunça. Foi só quando a tabela passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico que foi possível a gente identificar todas essas propriedades periódicas aqui citadas. Com esse conteúdo, a gente fecha aí a sequência de 3 vídeos aqui no canal. O primeiro falando sobre a evolução da tabela periódica, o segundo falando sobre classificação dos elementos da tabela periódica e esse agora falando sobre as propriedades periódicas e aperiódicas. Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal.